Fala comigo! Hoje a gente está aqui recebendo ele, que na verdade hoje ele está representando uma família aqui no nosso município de Maracaju, uma família que tem uma grande história pela nossa cidade, que ajudou nesse desenvolvimento de Maracaju. E para mim é um prazer de recebê-lo aqui, porque realmente a gente sabe dessa trajetória, tanto da vida dele, mas principalmente da família dele, pela nossa cidade de Maracaju. São pessoas que merecem o nosso respeito. E a gente vai um pouco dividir um pouco dessa conversa e tal. Ele vai poder se apresentar para vocês e vamos falar um pouquinho sobre Livraria Estrela, Supermercado Estrela, empreendedorismo, futuro, família e muito mais. Valnei, obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo ao nosso Fala Comigo. Para mim é um privilégio, estou muito honrado de recebê-lo aqui, porque realmente a gente sabe toda essa trajetória, não só sua, mas dessa família, que tem uma história muito importante para a nossa cidade de Maracaju. Mas para quem não te conhece, se apresenta. Bom, Robert, é um prazer estar aqui contigo também. Obrigado pelo convite. Também me sinto honrado de estar aí participando do programa, saber do seu trabalho. A gente já conversava um pouco nos bastidores, né? E essa tua trajetória, né, o que você quer levar para as pessoas, né, quer dizer, entregar valor, né, entregar inspiração. Eu acho isso sensacional. Parabéns, então, Obrigado. pela iniciativa. Como eu falei, é um prazer estar aqui. Eu quero me apresentar, me chamo Valnei, tenho 44 anos, sou o filho mais novo do seu Roque, do Estrela. Eu sou casado com a Melry há 22 anos e tenho dois filhos, o Felipe com 15, a Manuela com 11. Fiquei muito tempo fora de Maracaju, né? Muitos anos distante, e retornei para Maracaju já fazem 11 anos, né? Então, estou há um tempo aí de volta na nossa querida cidade. Sou nascido e criado aqui, né? Como diz, quem bebe dessa água não abandona. Foi vamos dizer assim, uma trajetória distante por um tempo, mas acabei retornando aí às raízes, né? E estou muito feliz de ver a evolução da cidade, né? Vocês fazem parte dessa evolução, a família Gregório. E como que foi esse início? Como que foi essa trajetória do seu Roque, sua mãe vir para cá? Inicialmente nós temos a história da Livraria Estrela, sim, depois o supermercado. Como que foi esse início desse lado do empreendedorismo de vocês com a cidade de Maracaju? Bom, é interessante que esses dias eu estava conversando com meu pai sobre isso, né? Meu pai, eles migraram do Paraná, ainda nos anos 70, junto com aquela migração das famílias, para trabalhar inicialmente na agricultura. Mas você imagina, Robert, em anos 70, não havia ainda a cultura da soja bem arraigada, né? Então eles ficaram aí acho que 73 foi que eles vieram para cá, até o ano 80, trabalhando na lavoura. Na época plantava-se arroz. Que tinha essa... Tinha essa cultura. E aí, como a minha mãe estava grávida de mim, né? Então, terceiro filho, e os meus dois irmãos mais velhos precisavam estudar, então viu-se a necessidade de migrar para a cidade, mudar para a cidade, né? Ao menos a minha mãe ficar aqui para que a gente pudesse ir para a escola, e como ela já estava gestante também. E aí meu pai falou assim, bom, então vou montar alguma coisa para você fazer. Na época adquiriu uma banquinha de revistas ali na frente da antiga escolinha paroquial, onde temos até hoje aquele canteiro central ali, né, na pista de caminhada. E ali começou então um empreendimento, digamos assim. Ficava, acho que se não me engano, na frente do correio ali, não era? Um pouquinho para baixo, bem na frente da escola mesmo. Bem na frente da escola. E aí minha mãe começou a tocar esse pequeno negócio, na época vendia jornal, revista, material escolar, né, para as crianças e tal. E aí o negócio começou a ir bem, e meu pai então decidiu abrir mão da lavoura e mudar de vez para a cidade para trabalhar com o comércio. Esse foi o início, no ano 80, né, 1980. Foi bem nessa época que Maracaju deu essa vertente de volta, assim, né? Onde a gente viu essa mudança, onde aqui existia muito aquela questão do gado, muito forte. Deu, como você falou, plantações de arroz. E aí começou a chegar os gaúchos, paranaense,
e tal, e trouxeram novos conceitos do agronegócio, onde na época começou essa questão do soja, né? Sim, foram nesses anos 80, né, que a cultura do soja ela começou a se difundir, né, e Maracaju começou a dar um salto, né, de população, né, de estruturas. Vê, naquela época meu pai Na Maracaju, a terra prometida, né? assim, tudo muito no início, né, adquiriu um terreno na 11 de junho, na época, onde então da banca de revista montou a Livraria Estrela, porque era um negócio muito bom, livro didático, por exemplo, Robert. As escolas adotavam um livro didático e alguma editora, livraria tinha que fornecer para a prefeitura. Então, não existia igual hoje que o material todo é fornecido, né? Então, meu pai entrou nesse ramo na época, início dos anos 80, vendendo livro didático, material escolar, depois começou a vender brinquedo. Então, foi esse o início ali, vamos dizer assim, na década de 80, com esse pequeno comércio nessa linha de papelaria, né? Qual que foi o maior desafio nesse início para vocês? Porque assim, a gente viu realmente comércios como o de vocês, aí você pega outros exemplos aqui na nossa cidade de Maracaju que também começaram a vir nessa época que estão aí firmes até hoje. Qual que foi esse maior desafio nesse início aí para vocês? Olha, eu lembro assim do meu pai muitas vezes, Robert, indo a São Paulo buscar mercadoria, sabe? Entrando dentro de ônibus, né? E passando horas e horas, ônibus naquele tempo muito mais precário, né? Sem ar-condicionado, tudo muito rústico, né? Tinha que pegar em Rio Brilhante o ônibus. Então, assim, um desafio grande, mas quando você vê uma possibilidade, né? Como meu pai viu na época, né? E você coloca esforço naquilo, eu acho que esse que é o segredo, né? Para que o negócio dê certo, né? E aí a coisa foi indo, né? E é um fato curioso que existia aquela economia da inflação galopante, né? Cruzeiro, Então, Cruzeiro novo. praticamente você tinha que fazer um reajuste diário, mas de certa maneira você comprava um lápis por um valor X e vendia ele por 5, 6X, porque o preço ele ia acompanhando isso, né? Então foi um tempo também de muita prosperidade, até ali o final dos anos 90, né? E depois, assim, é claro, você tem que ir diversificando, né? Aí decidiu-se por montar uma floricultura. Minha mãe sempre gostou muito de decoração, de casamento e tudo mais. Telemensagem. Telemensagens. Cara, eu lembro uma vez que eu fui lá, daí você escutava e tal, você escolhia as mensagens, e aí começo de paqueras e tal, Sim. aí você mandava no telefone fixo. Você sabe que esse aparelho a gente tem até hoje lá guardado. E a minha esposa, ela era colaboradora, ela trabalhava com telemensagens, né? Então o pessoal ligava lá, isso é uma coisa que hoje não se imagina, né? É justamente isso. Quero mandar uma mensagem para fulano de tal, né? Aí... Você imagina assim, ó, para você que está nos vendo, você imagina aquele negócio do carro de som, só que era no telefone fixo. Era no fixo, Era no telefone fixo. Era como se fosse mandar um áudio de WhatsApp, mas tinha que fazer todo esse processo de escolha de mensagem e tal. Exato. E aí foram incluindo. Depois, meu pai sempre muito visionário e tal, e aí comprou uma máquina copiadora, né? Naquele tempo a copiadora era nossa, você tirar xerox, né? Então, que é casado com a Sirlei Fak, né? Que trabalhou muitos anos lá. Trabalha no Jatobá. A Mauri? Mauri não. Agora deve estar dormindo essas horas, no mínimo. Agora me fugiu. Eu sei que ele é esposa da Sirlei Fak lá do Jatobá. Agora eu não vou lembrar por nome também, Robert. Agora Minha cunhada trabalhou com vocês também. Sua cunhada trabalhou. Josana. Verdade. Na floricultura, né? Então. Não, assim, dezenas, centenas de pessoas passaram, né, pela empresa. Eu acho que é isso que fica, né? Por que você monta uma empresa, né? Vai além só de você, claro, buscar um meio de sobrevivência e de manter a sua família. Mas existe todo um propósito por trás, né? Existe um porquê, né? Aí, esses tempos eu estava explorando isso com meu pai. Falei, pai, por que o senhor colocou esse mote aí, esse slogan no supermercado? Além da melhor compra,
um lugar de fazer amigos, né? Porque ele falou, filho, essa é a essência da empresa, né? Uma empresa, ela não é só um lugar de compra, mas ela é um lugar de pessoas, né? Um lugar de encontro. E ainda mais aqui em Maracaju, né? Que a gente não tem um shopping, você não tem assim um local. Então, onde que as pessoas se encontram? É no comércio. Quando sai para fazer uma compra, para levar alguém para lanchar. E certamente vocês também têm aqueles clientes cativos, né? Que só compram no mercado com vocês, Sim. assim não era diferente para o seu Adroaldo. Sim. Entendeu? Há muitos anos já vem comprando, né? Já tem aquele hábito, né? Esses dias tinha um cliente, ela falou, ó, é aqui que eu compro e é aqui que eu gosto e eu venho aqui, eu pego meu pão e eu já conheço, eu já sei, né? Então, o ser humano é assim, né, Robert? Ele gosta de manter as coisas como estão, né? Nós temos isso dentro de nós, né? Assim, buscar essa estabilidade, essa segurança, né? Mas, como a gente vinha falando, a história do empreendedor nem sempre é essa segurança. Mar de rosa. Nem sempre é essa estabilidade, né? Então, depois vieram esses anos 90 e meu pai tinha sociedade com o seu Adroaldo na época, né? Havia uma sociedade no supermercado e aí surgiu a oportunidade de adquirir esse supermercado que antigamente era Coagro, né? Cotrijuí, hein? Quando eu mudei para Maracaju, meu pai foi gerente ali. Da Cotrijuí, naquele prédio de trás, Isso, aí depois que a Cotrijuí virou Coagro. Seu pai foi gerente do supermercado? Foi gerente ali. Olha só. E aí, na época, a gente mudamos para cá, meu pai era gerente ali. E aí eu lembro que surgiu a oportunidade da gente mudar para Sidrolândia na época. Aí meu pai falou, não, Maracaju. Olha só. E aí acabou que, pelo fato de não ter aceitado a transferência e desligaram ele da empresa. Acabou saindo da empresa. Olha só, que coisa, então, assim, você fazia ideia. E ali a gente sabe de N pessoas que passaram por toda essa história ali, né? Então, como você falou, são valores. São valores, são situações que a gente vê, pessoas que hoje as pessoas nem imaginam. E a ideia nossa nesse podcast é justamente isso, para que a gente possa despertar nas pessoas esses valores. Que valores hoje você tem na sua essência como ser humano, como pai, como empreendedor, que você olha lá de trás do seu rock, da sua mãe, no começo e que você carrega até hoje? Bom, a gente navegou e agora foi lá no fundo, né, Robert? Assim, o que eu olho em termos de valores? Em primeiro lugar, são os valores cristãos, né? Os valores cristãos, eles são a nossa base, né? Como o próprio Jesus disse, você tem que construir uma casa sobre a rocha. Você não bate um vento, vem qualquer marola, qualquer coisa e derruba, né? Mas existem alguns valores que, na minha visão, são mais importantes. E o primeiro deles eu sempre coloco como a humildade. O que é a humildade? Até as pessoas podem estar nos ouvindo, podem se confundir às vezes. Humildade com bens materiais. E não tem... essa relação não existe, ela não é necessariamente real. Uma pessoa muito pobre pode ser humilde, ou uma pessoa muito rica também pode ser humilde, e vice-versa. Humildade tem a ver com estar sempre aberto a aprender. Na vida nós passamos por N situações. Nós erramos, acertamos, mas o mais importante é sempre aprender com aquilo que acontece. Então a gente falava antes, né, de situações que nem sempre a gente está de acordo, né, que nos acontece, né? Você citava um exemplo, né, aqui nos bastidores, né? Mas a pergunta que fica, o que você aprendeu com isso, Robert? Com isso que você passou, né? E aí, de certa maneira, isso te faz evoluir, te faz crescer, ser uma pessoa melhor. No judô a gente sempre aprende que, quando você inicia no judô, você aprende que primeiro você tem que cair para saber levantar. E isso faz com que a gente possa literalmente entender. E da mesma maneira você não se vangloriar de ganhar hoje, porque amanhã esse cara que você ganhou pode ganhar de você.
Então, assim, são alguns princípios que a gente aprende no judô. E eu vejo muito essa situação da questão que você fala da humildade. Da gente entender que desde a mulher que limpa o chão, às vezes ali Sim. na nossa empresa, ou que está ali com a gente no dia a dia, até o alto escalão, tem alguma coisa para nos ensinar. Seja de forma positiva como negativa. E dentro do judô, eu aprendi com um professor a diferença do inteligente para o sábio. Você não precisa errar para aprender. Uhum. O sábio, ele vai aprender com o erro dos outros. E isso não quer dizer que a gente vai literalmente saber e não vai deixar de errar. Mas de como você lida com esse erro, que é justamente esse lado do aprendizado, de assumir que às vezes é necessário, que tem muita gente que simplesmente erra, mas não assume. E nesse sentido a gente vê realmente essa essência hoje se perdendo, né? Que são valores, são princípios, de achar que tudo que a gente vê nas redes sociais é real, entendeu? Existe uma visão, né, que a rede social às vezes mostra, né, de algo perfeito, né? E as pessoas buscam daí, Robert, se espelhar de certa maneira no que elas veem na rede social. Ah, eu preciso fazer como essa pessoa faz. Ah, eu preciso fazer isso também. Tá todo mundo fazendo. E de certa maneira, cada um de nós tem uma originalidade, tem um talento próprio. Então, falando assim também de princípios. O que eu levo muito também é o princípio da integridade. O que é a integridade? Imagina eu uso sempre o exemplo de uma fruta, né? A gente lá no supermercado, você vai lá e quer escolher uma maçã, ela tá montadinha na banca lá, né? Aí você olha ela assim, ela tá bonita lá. E aí quando você pega ela na mão, do outro lado ela tá estragada. O que é isso? Essa maçã não está íntegra, ela tem dois lados, né? Ela tem um lado bonito, tem um lado feio. O que é uma pessoa íntegra? Ela é aquilo que é. Ela é completa. Você olha ela por todos os ângulos e fala assim, essa pessoa é isso. Eu posso confiar nela. E aí você vai despertando confiança nas outras pessoas. E a confiança te leva a fazer bons negócios, te leva a ter bons relacionamentos, te leva a abrir portas, janelas, né? A gente falava de você como político, né, que precisa se relacionar, né? Levar esses valores, levar esses princípios no meio que às vezes isso, de certa maneira, assim, não é tão arraigado, né? É muito bonito, sabe, Robert? Eu vejo assim, a população de modo geral acaba se tendo percas por conta, às vezes, dessa questão do egocentrismo, do tipo, eu tenho que ser melhor que o outro e tal, e quando na verdade, se a gente pensasse no coletivo de modo geral, todos ganham. Eu acho que, e a minha percepção é justamente isso. Existem determinados momentos no meu trabalho, no meu dia a dia, que se eu precisar me retirar para que o processo aconteça e chegue no objetivo final, que às vezes lá é a mudança num posto de saúde para melhorar o atendimento, assim, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso, não tem essa vaidade. Até porque o foco principal é atender melhor a população. E eu vejo isso também, eu acho que os próprios empresários têm que ter essa essência. Porque às vezes o próprio concorrente, ele vai fazer com que você possa aprimorar. E eu vejo muito hoje esse despertar em muitas pessoas jovens como você, que hoje estão aí passando a sucessão do pai, passando para o filho e estão tocando as empresas. Como que você vê para a gente poder entrar também esse lado da sucessão de vocês e tudo mais, porque a gente tem várias empresas Sim. hoje que tem essas histórias, que tem esse lado que os pais já estão literalmente quase se aposentando, mas não se desligam, entendeu? E eu acredito que até nem pode. Bom, vamos começar pelo que você falou antes, né, do ego. O que é o ego? O ego é uma criação da nossa mente. O ego ele é quase que um organismo vivo, né? Ele precisa se manter, né? Então é mais ou menos assim, Robert. É como se você criasse, como se a pessoa criasse
uma identidade falsa a respeito dela. E o pensamento alimenta isso, de certa maneira, a vaidade. E o pensamento, ele cria. Eu preciso conquistar isso para ser reconhecido. Então, a pessoa se apoia sempre naquilo que é externo, no reconhecimento dos outros, na aprovação dos outros, uma necessidade, às vezes, material. Então, tudo aquilo que é externo. E aí você falou dos empresários. Muitos tomam decisões por ego, por orgulho. E eu gosto muito de um princípio de Salomão que ele diz assim, o orgulho precede a ruína. E Salomão é tido como o homem mais rico que já existiu, né? Então, os provérbios de Salomão, né? Tem toda essa base de princípios, né? E ele diz, o orgulho precede a ruína. Por quê? Porque quando você age por orgulho, você não está sendo fiel a você mesmo. Você está agindo porque você quer impressionar alguém, ou talvez porque você está com medo, né? Uma insegurança. Vou dar um exemplo. Você vai lá e faz um investimento na empresa, porque você precisa ampliar essa empresa, porque você está preocupado, ou você, na sua cabeça, quer ser melhor que o concorrente. Mas será que realmente aquilo faz parte de quem você é, da sua empresa? Então, às vezes, decisões ali que são motivadas por ego acabam criando problemas no próprio andamento da empresa. E aí você falou de sucessão. Ali também há uma questão de ego, né? O sucessor, ele de certa maneira, ele precisa ser fiel ao propósito do pai, né? Isso eu te falei, eu perguntei para meu pai, mas qual que é o propósito dessa empresa? Por que é para eu manter isso aqui? Porque eu poderia fazer outra coisa, né? Não, o propósito é esse. Então, você precisa de certa maneira comprar o propósito. Falar, não, eu quero seguir a minha vida fazendo isso aqui faz sentido para mim. A gente precisa ir além, sabe, Robert? Mas o negócio é rentável e tal, dá dinheiro, legal. Mas será que você está alinhado? Será que você está em paz fazendo aquilo que você faz? Ou você poderia fazer outra coisa e estar mais feliz? Porque você só tem essa vida, entende? Então, eu olho com muito cuidado essa questão da sucessão. E ela é, assim, algo... Mas não pode ser uma coisa imposta, né? Tem que ser algo leve, flexível. Como é que nós fizemos lá? Lá somos eu e meu irmão, né? Tem o Joselito, que está muito mais tempo na empresa do que eu. E nós estamos, sim, vamos dizer assim, cada um num braço diferente dentro da empresa. Eu estou mais na área comercial e marketing, ele está mais na área administrativa e financeira. E como você falou, meu pai com 77 anos ainda está indo lá, né? Todos os dias ele vai lá, faz a precificação dos produtos, ele analisa relatórios. Marketing, até eu vi esse dia o vídeo dele, ficou legal. Ele faz ali, ele pega para fazer e ele faz promoção. Então, assim, a mente dele ainda está funcionando como se fosse há 30 anos atrás, né? Então, isso também deixa a pessoa mais viva. Você imagina, falando, não, agora eu vou parar e para onde eu vou? Né? Então, precisa haver também esse carinho, né? com a história que veio até aqui. Respeitar, né? Esse legado. Né? Respeitar esse legado. Você não pode assim, não, agora não é isso, fica em casa, que agora mudou, agora é diferente. Então, é uma transição lenta e que tem que ir acontecendo de forma natural. Isso é uma coisa que as pessoas não querem, às vezes, respeitar o processo natural, que a natureza vai conduzindo. É o que a gente estava conversando nos bastidores, que às vezes as pessoas elas veem hoje a empresa grande, a família bem consolidada no município de Maracaju, mas não sabe de todo esse processo que a família passou para estar no patamar que está hoje. E normalmente só querem aquele negócio lá pronto já, aquele negócio do imediatismo, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da sua carreira militar. Vamos sair do Estrela e vamos pro Exército. Como que foi esse interesse? Como que foi essa oportunidade? Como que surgiu essa história de você... Claro que a gente com 18 anos é obrigado a se alistar, mas hoje mesmo a gente vê muitos jovens que simplesmente já vão lá se alistar não querendo nem ir pro Exército. E da mesma maneira a gente vê pessoas que
querem seguir carreira e tudo mais. E você teve essa história também dentro do Exército. Como que surgiu isso na sua vida? Sim, foram 16 anos, né, que eu fiquei dentro do Exército Brasileiro. Fui muito feliz nesse período, né, conquistei muitas coisas, foi assim uma trajetória sensacional. Cheguei, vamos dizer assim, até a metade da carreira, depois por decisão própria acabei saindo, mas você me perguntou como que eu ingressei. Você imagina, Robert, naqueles anos 90, 95, 94, né? Então, assim, havia eu e meu irmão do meio, né? O meu irmão mais velho já estava trabalhando na empresa e eu e meu irmão do meio, o que vamos fazer? Não havia espaço na empresa para nós três trabalharmos ali e tocarmos. Então, assim, vamos se mexer. Naquele tempo a gente comprava na banca de revista o Guia do Estudante, que era um livrão assim com as profissões para você pesquisar o que fazer. E aí a gente acabou tendo acesso, meu irmão primeiro, fez a prova do Exército, da Academia Militar das Agulhas Negras, ingressou em 94. E aí eu vi que aquilo era bom. Seu irmão ainda continua no Exército? Ele continua, hoje ele já está no posto de coronel. E eu vi que aquilo era bom, falei, bom, esse é um caminho de estabilidade, um caminho de segurança e tal, e naquele tempo a gente não tinha a perspectiva de hoje, né, de você acessar a internet, você fazer um curso online, não existia essa. E aí eu acabei optando, falei, não, vou seguir esse caminho, me parece bom, eu tinha esse caminho ou a engenharia, o que viesse primeiro. Então em 97 eu acabei fazendo a prova do Exército e passei, e acabei nem fazendo engenharia. Então fui em 98, ingressei em Campinas, fiquei 5 anos de formação na Academia Militar, 5 anos de internato. A gente tem uma formação bem extensa, bem longa. E depois fiz todo o meu caminho, né, vamos dizer assim, na carreira como oficial do Exército. Então primeiro como aspirante, segundo tenente, por fim capitão, que é onde eu finalizei em 2014. E o que motiva um jovem, né? Assim, um jovem de 17 anos, 8 anos, ele está muito motivado pela emoção. As decisões são muito mais emocionais do que racionais, né? O que aquilo te encanta, né? Então havia todo aquele glamour, né? De usar uniforme, de fazer os exercícios, de atirar de fuzil, de tal. Só que depois a vida militar, ela te faz outras exigências, né? Então logo eu casei, depois eu precisava mudar a cada 3 ou 4 anos, né? Servi no Rio Grande do Sul, depois vim aqui para Campo Grande, fiquei 4 anos em Campo Grande. Campo Grande eu pude operar em toda a nossa fronteira. Eu era da área da inteligência militar, então a gente ia para Ponta Porã, a gente ia para Corumbá, Mundo Novo, naquele tempo. Não sei se você lembra, nos anos 2000, aquelas operações de fronteira do Exército, né? Contra crimes de fronteira, né? Contrabando, tráfico e tal. Que inclusive acontece até hoje, né? Então, não com tanta frequência como na época, mas ainda existe. Ainda existe. Então, atuei esses 4 anos, vamos dizer assim, voltei para casa, né? Eu estava mais perto aqui de Maracaju e isso já me criou de novo esse sentimento de ligação com a minha terrinha natal, né? Depois eu tive a oportunidade de ir para Brasília, fiz outros cursos lá, e aí surgiu a possibilidade de ficar 1 ano fora do Brasil. Aí me dediquei ao estudo do idioma alemão, que é a minha origem de família. Meus avós, por exemplo, só falavam alemão. Me lembro da minha infância, minha avó só falando em alemão. Então, por afinidade, eu acabei estudando alemão e fui designado para ficar 1 ano lá fazendo um estágio junto do Exército Alemão. Lá eu aprendi um pouco da cultura, né, dos alemães, um pouco da forma como eles se desenvolvem, como que o país, né, lidou com toda essa problemática da Segunda Guerra Mundial e qual é a visão deles hoje. E aí, de certa maneira, quando eu retornei, Robert, me veio assim um sentimento assim, poxa, eu vou continuar mudando, vou continuar pulando. Aí veio o nascimento da minha filha, né? Ou seja, meu segundo filho. A minha esposa tinha a profissão dela, mas como na vida militar você está sempre em transição, você não consegue fixar raízes, né? Você não consegue ter um laço
de amizade e aprofundar isso. Então acabamos decidindo nos desligar do exército e vir. Aí sim a empresa já tinha uma porta, uma possibilidade de absorver, né, a nossa ajuda ali, né, eu e minha esposa. E aí tomamos essa decisão de voltar para Maracaju para ajudar a tocar a empresa, para, enfim, criar raízes aqui na cidade. Então foi essa trajetória aí. O Exército hoje, claro, a gente está vivendo um momento no país, né, que o Exército ficou muito manchado nos últimos anos por conta desses eventos políticos e tal, mas eu posso afirmar, Robert, que a essência da instituição, quando a gente vai vir falando de princípios, ela permanece, né? Isso, o Brasil ele tem isso. Cada pessoa poderia se orgulhar muito das Forças Armadas. Isso eu posso afirmar com certeza. E a gente vê em você hoje um grau de experiência muito grande de preparo, de conhecimento, onde você tem MBA em gerenciamento de projetos. A gente está vendo esse lado seu dessa questão de gestão de pessoas, palestras e tudo mais. Mas como que isso, primeiro, dessa parte da MBA de gestão de projetos, essa experiência do Exército, fez com que você se tornasse essa pessoa que você é hoje? Na verdade, assim, Robert, quando você diz assim, a pessoa que você é, né? Às vezes a gente olha, né, os cursos que a gente tem, a formação que a gente tem, o conhecimento. E, na verdade, nós não somos esse conhecimento. Eu descobri depois de muito tempo, Robert, que aquilo que você está além daquilo que você faz ou daquilo que você sabe. Então, a gente falava agora há pouco do ego, né? O que muitas pessoas acabam fazendo? Elas acham que elas são determinada profissão. E toda a vida dela está identificada com aquilo. Esse dia eu perguntava para uma pessoa, o cara trabalha 30 anos com a mesma coisa. Eu falei assim, cara... Aí ele falou assim, quase vendi minha empresa, um empresário grande aqui da cidade. Quase vendi minha empresa. Eu falei assim, por que não vendeu? Aí ele falou assim, eu não sei fazer outra coisa. Essa pergunta uma vez eu fiz com meu pai. Meu pai, quando ele começou a advogar, eram poucos advogados em Maracaju. Sim. E hoje, cada esquina um se trompa com o outro aqui. E não só isso. O fato hoje da tecnologia estar aí tão no nosso dia a dia, hoje você não precisa ter o advogado aqui presencialmente. Ele pode protocolar a petição de forma online. Antigamente Sim. Era tudo pessoal. Papel, né? Papel. Hoje não, é tudo online. E aí, consequentemente, isso acabou gerando muita concorrência. E aí, você tinha aqueles clientes cativos e tudo mais, e justamente teve um determinado momento que eu cheguei no meu pai e falei, meu pai, por que você não faz outra coisa? E a resposta foi a mesma, eu não sei fazer outra coisa, meu filho. E eu tô numa idade tão avançada que eu não tenho. E eu falei, pai, nunca é tarde. E você sabe que a gente pode ir fazendo vários movimentos ao longo da vida, Robert. E a vida é isso, né? Cada um de nós quer manter uma estabilidade. Não, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso ter uma profissão que me garanta, e eu vou caminhar até a minha aposentadoria, e eu preciso ter uma aposentadoria que garanta essa estabilidade. Mas a vida não é uma estabilidade. Se você olhar, a gente estava falando antes da natureza, né? Se você olhar a natureza, nada é estável na natureza. Então, o que é esse movimento? É você olhar um pouco além. Aí você diz assim, você me perguntou, e o que esse conhecimento te moldou? Se eu te falar que foi quando eu olhei para mim, além desse conhecimento, quem que é o Valnei? Porque eu não estava mais no exército, não era mais, vamos dizer assim, o militar. De repente eu me tornei empresário no ramo de varejo. Mas como a gente falou sobre transição, né, de carreira, sobre sucessão familiar, se de repente essa empresa já não existe mais, por algum motivo ou outro, quem vai ser o Valnei?
Eu comecei a olhar, Robert, um pouco mais profundo para isso. Não, mas existe uma pessoa, existe um valor aí dentro. E eu comecei a olhar isso em mim, e depois eu comecei a olhar nas pessoas também. Falei assim, aí, cara, mas por que você está fazendo o que você faz? O que te movimenta, né? Eu te fiz essa pergunta antes da gente começar o podcast, porque eu começo a ver isso. Qual que é a verdadeira essência daquela pessoa? Quem que é realmente essa pessoa? Eu lembro, por exemplo, a gente fez um podcast com o nosso Gari, aqui de Maracaju, o Ah, Gari sim, do eu vi. MS. Aham. E aí você vê a alegria dele em fazer o trabalho que ele faz. E é um trabalho que, querendo ou não, não é fácil. Você correr atrás de um Sim. caminhão de lixo o dia inteiro, tendo que, às vezes, e ele ainda, sabe, se motivando, sendo alegre, sabe, fazendo com essência, sabe, com Da sendo onde vem essa alegria? Da onde vem essa Vem alegria? de recolher lixo, será? Não, De acho onde que vem? Essa alegria, Robert, é isso que as pessoas, que eu busco levar para as pessoas. Ela está dentro de nós. Em algum lugar dentro de você existe a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Só que a gente está tão assim, mergulhado, aquilo que a gente falava, no ego, no ter que fazer isso, fazer aquilo outro, tem que alcançar esse objetivo. automatizado também. Aí as pessoas dizem assim, eu estou numa correria. Aí eu pergunto assim, mas para onde você está correndo? Onde você quer chegar? Qual que é o seu ponto de chegada? Porque se você está correndo para algum lugar. E aí a vida vai passando, os anos vão passando, de repente você correu. Ah, agora eu cheguei no topo, eu cheguei onde eu queria. Mas será que você está se sentindo completo? Será que era isso mesmo que você estava buscando? Então, o caminho, o que eu ensino para os meus mentorados e ensino nas minhas palestras, nos meus cursos, né, na área de inteligência emocional, é você buscar isso primeiro dentro de você, essa realização, essa alegria que você falava, né, do Gari. E depois a realidade, ela começa a se transformar. Você vê um Gari que faz um serviço que é tido como um dos mais irrelevantes, vamos dizer assim, não tem formação acadêmica e tal, mas ele conseguiu impactar milhares de pessoas. Mas foi o serviço de Gari que fez isso? Não, foi ele. A essência dele. Foi quem ele é, verdadeiramente. E ele só fez o quê? Ele só agiu naturalmente. Saiu da zona de conforto. Zona de conforto, realmente. Porque assim, hoje a gente vê muito essa situação. As pessoas, elas querem, mas elas querem ficar naquela zona de conforto. Então assim, aí vem esse detalhe. Eu sou um cara que eu sou inconformado comigo mesmo. Então se hoje tá bom, mas tem que ser melhor. O meu trabalho tem que ser melhor, a minha família, eu tenho que ser um pai melhor, um esposo melhor. Então assim, eu sou um cara que me cobra muito nesse sentido. Só que da mesma maneira a gente tem uma hora que a gente tem que pôr literalmente o pé na grama, respirar, entender que às vezes o propósito que Deus tem para nossa vida está sendo cumprido. E ter aquele momento de entendimento que às vezes a gente precisa respirar, parar um pouco e agradecer o que a gente tem. Porque eu tive uma prova muito forte, que é a situação do meu pai. Meu pai, ele saiu daqui infartado, conversando com a gente, e ele já teve uma outra situação parecida nesse sentido, e eu achei que ele voltava. E não voltou. E aquele era o último instante que você tinha para viver. Entendeu? E aí, às vezes, a gente deixa passar esses momentos. Aí eu te pergunto o seguinte, você falou assim, eu preciso ser melhor quando? Quando que você precisa ser melhor? Você falou assim, eu me cobro muito. De certa maneira, isso gera uma insatisfação consigo mesmo. Mas, Robert, quando você vai estar completo? Entende? Porque aí a gente corre o risco de ter sempre esse sentimento de insatisfação dentro de nós. Cara, mas talvez não seria melhor eu me sentir pleno e satisfeito hoje, colocar o pé na grama e respirar e falar assim, hoje foi um dia de sucesso, hoje eu cheguei lá.
eu me realizo muito quando eu recebo, às vezes, feedback, principalmente de criança, Reconhecimento, sabe? né? Esses dias eu recebi uma mensagem, uma das bailarinas nossas, agradecendo o trabalho que a gente faz. Então, assim, às vezes você não tem nem a imaginação de quanto positivamente, às vezes, o trabalho seu gera, às vezes, valores para as outras pessoas. Agora, no meu casamento, teve uma outra situação que eu, encerrando a cerimônia, encerrando a festa, eu fiz questão de pegar uma flor e entreguei para cada fornecedor que estava junto com a gente ali, fazendo com que eu e minha esposa estivesse feliz. E fui agradecer. E aí, uma das fornecedoras que estava ali pro drink, quando eu entreguei a flor, ela começou a chorar. Ela Quanto começou custou essa flor, Quanto né? custou? É isso aí. Quanto custou isso, né? Essa O reciprocidade, obrigado, né? sabe? Obrigado. Por mais que a gente estava pagando e tudo mais, Sim. mas assim, ela podia ter falado não, Robert, procura outro. Uhum. Vai muito além de uma relação comercial. É igual lá no supermercado, eu sempre digo assim, a gente vai receber um fornecedor ou lidar com um cliente. Existe uma vida ali, né? Você se conecta com aquela pessoa, você entende os motivos dela. Então, assim, ó, aonde que eu estou querendo chegar, Robert? Tá faltando mais profundidade na vida. Porque a tendência nossa é entrar nessa onda da correria e ficar nessa superficialidade, falar assim, caramba, mas eu estou correndo, estou batalhando. Não, mas eu tenho um objetivo. E não tem problema nenhum você ter sonhos, ter metas, ter planos, ter os objetivos. Mas quando que você precisa encontrar a sua paz, a verdadeira sucesso? Hoje. Que nem você falou, era aquele momento que você tinha para viver. Sim. Né? É igual o que nós estamos fazendo aqui. Cara, nós estamos totalmente mergulhados nesse momento aqui que a gente está conversando. E às vezes as pessoas, elas não param. Hoje eu vi um vídeo de um pai chegando e a alegria da nenezinha de descer do sofá, pai, para encontrar ele na entrada da porta de casa. Quanto isso tem de valor? Quanto isso realmente é a verdadeira riqueza do ser humano? E aí, às vezes, a gente esquece de ver o essencial, sabe? Jesus disse para nós, né? Eu gosto muito de usar as palavras de Jesus, porque independentemente de religião, né? Como eu falei, os princípios dele são a nossa base, né? E quando ele disse assim, vocês têm que ter a mentalidade de uma criança. O que é a mentalidade de uma criança? A criança, ela simplesmente ela não tem essa preocupação com o que os outros vão achar, ela não tem essa preocupação com como que vai ser amanhã. Não, ela só está vivendo, ela é pura experiência com a vida, né? Ela só quer ser abraçada, ela quer brincar, em tudo ela vê alegria. E aí, quando as pessoas falam assim, onde está a essência do ser humano? É isso. É retornar a essa origem. Porque o que aconteceu, Robert, com as pessoas? E cada vez mais nós vamos nos separando de quem nós somos. E a gente quer tanto fazer, e ter, a gente acaba esquecendo. Eu costumo mostrar, até trouxe aqui, essa pepita de ouro aqui, Robert. Isso foi uma inspiração que Deus me deu, né, nesse caminho que eu fiz, de olhar para dentro. Você falou assim, onde está a verdadeira riqueza? Ela está dentro de cada um de nós. Você que está nos ouvindo hoje, talvez você fale assim, mas isso não vai pagar meus boletos. Vai, porque à medida que você olha para você e você coloca amor, você coloca o seu talento, o seu carinho naquilo que você está fazendo, aquilo parte de dentro de você. A gente deu vários exemplos aqui hoje, e aí aquilo se torna leve. Né? Todos os dias você tem alegria naquilo que você faz. E aquilo vai simplesmente fluindo de forma natural, né? Isso seja num empreendimento, a gente falava antes
da Sabrina, né? Da Sim, Delícias da Sá. Qual que é o segredo dela? Cara, ela conseguiu alinhar um talento especial, né, que ela tinha com uma aptidão. E aí, o que é aptidão? É você treinar, fazer aquilo várias vezes, você se aprimorar tecnicamente, né, e colocar a paixão, o amor naquilo. Então, quando você junta todo essa fórmula, talento, aptidão e paixão pelo que faz, não tem como dar errado, Robert. Por mais que hajam problemas, percalços. situações no caminho, mas você vai seguir uma trilha. E aonde você vai chegar? Não importa tanto aonde você vai chegar, porque o caminho já é um sucesso, entende? E viva o caminho. Exato. E viva o caminho. Porque assim, você às vezes está numa caminhada, numa viagem, esquece de olhar às vezes para o lado, porque você está tão... eu estou indo lá para Santa Catarina passar as férias. E nesse caminho, quantos municípios você vai passar? Belezas Belezas naturais. que vai ver e As de pessoas, repente... por exemplo, não prestam atenção no nascer do sol, no pôr do sol. Cara, você já viu o nascer do sol aqui em Maracaju? Eu tenho privilégio, eu falo que é um privilégio, assim, porque assim, onde eu moro é maravilhoso ali, aquela região ali do Vivendas do Vale, ali atrás do Germano Belan. E aí o sol nasce naquela lavoura de soja lá. Agora tá a coisa mais linda, né? Hoje até tirei uma foto, postei no meu Instagram lá. Se o pessoal quiser me seguir lá, pode curtir a foto. @ValneyGregory. Porque o nascer do sol, Robert, você parar por um instante e silenciar sua mente e contemplar. Porque aqui a gente está falando de contemplar a vida, contemplar o nascer do sol, contemplar os seus filhos. Você ficar parado e olhar para eles assim, brincando, interagir, dar um tempo de qualidade. Só que o que acontece? As preocupações nos roubam, o celular nos rouba a atenção, né? A correria nos rouba a atenção e nós vamos deixando aquilo que é mais importante, que é a vida, vai como que escorregando no meio dos dedos, né? E a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Para isso. Que vai, como diz meu pastor Adriano, quando que vai ser chamada a nossa senha? Em algum momento vai, essa é a certeza. Mas não é viver um temor assim, então eu tenho que viver porque eu vou morrer logo. Não, você tem que viver porque você está vivo, você está respirando. Eu sempre pergunto nos meus treinamentos, né? Tá todo mundo vivo aí? E todo mundo toma um susto. Que pergunta é essa, né? Vocês estão respirando? O que te faz sentir vivo? Perguntando agora para o Robert. O que te faz sentir vivo, Robert? Minha família hoje. Minha família, meus filhos. Você se sente vivo? Muito, muito, muito. Eu sou muito grato a Deus, sabe? Pela família que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, porque acho que são propósitos que Deus vai colocando na nossa vida e quando a gente vê o quanto às vezes uma vida é transformada, às vezes, pelo exemplo simples da gente, sabe? Então, assim, às vezes eu gosto muito de parar, jogar um xadrez com meu filho, eu ensinei ele a jogar valete esses dias e ele agora toda hora tá me chamando para jogar valete. E às vezes, literalmente, que nem você falou, a gente não se desliga. Não Sim. quer. Você está jogando valete, se o celular ficar do lado ali, pode ser que você toda hora... Quer dizer, né, a gente não e consegue... aí, assim, e o tempo passa muito rápido. Sabe como que, antes você falou assim, cara, uma coisa simples, muito simples, de você se desligar daquilo que a mente faz conosco, né? Esse pensamento acelerado. Você sabe quantos pensamentos, em média, uma pessoa pensa por dia? Tem estudos recentes que uma pessoa pode chegar a pensar 6.000 pensamentos num dia. Aí você imagina, eu chego aqui e eu estou vendo todas essas coisas, eu estou sempre julgando, avaliando, pensando, criticando dentro de mim, aqui, ó, meu cérebro, enquanto a gente está conversando.
eu estou te falando algo, mas eu já estou pensando de repente lá na empresa, ou você está me falando e eu não estou te ouvindo. Então, o que acontece? O pensamento vai nos tirando do momento presente. Você está sempre pensando em alguma coisa que você tem que fazer depois, ou em algo que você deixou de fazer, ou algo do passado. Então, como que você mergulha de fato na vida? Uma coisa simples, é a respiração. Você falou de colocar o pé na grama e respirar. Pega o tereré, faz uma experiência aí. Enche um tereré. Agora eu quero que você toma o tereré e você sente o gosto do tereré. Presta atenção no gosto agora. Fica totalmente atento. Você consegue sentir o gosto da erva? Isso é concentração, isso é uma atenção plena. Ou seja, você saiu do ciclo de pensamento, colocou toda a sua atenção no sabor. Até isso a gente foi perdendo. Quando você senta para fazer uma refeição, às vezes pode ser a refeição mais maravilhosa do mundo. Você está lá, batendo um prato, como a gente diz. Você não está sentindo o sabor do alimento. Você não está desfrutando daquilo que é a pessoa que preparou ali com todo carinho. Porque daí você já tem que estar respondendo uma mensagem, alguém que ligou, e aí você está na pressa, você está na correria, o pensamento aqui, ó. Então, respirar. Quando você respira, ó, presta atenção na sua respiração. Aquilo vai reduzindo esse fluxo de pensamento. Então, essa nuvem de pensamentos, essa nuvem que a gente vive, isso de certa maneira cria um estado emocional, aí desenvolve aí uma ansiedade, um medo, uma insegurança. Meu Deus, o que pode acontecer, né? Então, às vezes as pessoas se envolvem em muitas notícias e começam a se sentir inseguras. Como que vai ser? Ano que vem vai ser eleição, né? Entrando um pouco na questão política. E vai criando aquele ambiente de insegurança. Mas aquilo é só uma criação da mente, porque de fato não aconteceu nada ainda, né? Sim. E isso vai acarretando o quê? Vai tirando a produtividade, vai tirando até o ânimo da pessoa. Como é que eu motivo as pessoas, então, a irem trabalhar no supermercado, por exemplo? Como é que você motiva uma equipe de colaboradores? Vendo o valor de cada um, eu acho. Vendo o valor de cada um, muito bem colocado. O que você faz, Robert? Você pega o seu time e fala assim, o que esse tem de ponto positivo? Eu vou fortalecer isso que ele tem. Quer dizer, você valoriza os pontos fortes e minimiza as falhas. Até porque, assim, todo mundo tem falha. Só que as pessoas se pegam mais nas falhas do que nos pontos positivos. Então, assim, nesse sentido, se de repente aquele colaborador que você tem na sua empresa não te entrega como é o seu desejo, é porque de repente o valor dele é outro. Ele não está encaixado no de repente no setor certo. Exato. Entendeu? Que é justamente que nem nós falamos do Gari. Qual que é o valor dele? É só simplesmente recolher, entendeu? Ele é um comunicador, né? Ele vai além de só recolher o lixo, né? Ele é um comunicador. Eu vejo ele dessa maneira. E assim, às vezes a gente se não tivesse ele tido essa coragem de sair dessa zona de fazer conforto, o que ele ele ia continuar passando pelas nossas ruas, recolhendo nosso lixo e às vezes nem o obrigado ia receber. E a coragem requer o quê? Vencer o... Então, assim, para resumir essa questão que eu estou colocando, né? Onde entra a inteligência emocional aí? É justamente você agir apesar de sentir medo. O que é a coragem? Você vai agir mesmo sentindo medo. Porque, né, você tem o medo. Como que você consegue gerenciar esse medo para ele não te dominar? E isso torna o quê? As equipes mais produtivas, os colaboradores mais produtivos. Eu tenho feito essa experiência na prática lá no supermercado. Melhora no ambiente da organização, melhora nos relacionamentos, melhora na produtividade. E na própria entrega para o cliente.
e a entrega para o cliente se torna melhor. Então, assim, pessoas mais saudáveis emocionalmente, elas vão poder dar um atendimento. Quando você vai num lugar, você diz, putz, foi mal atendido naquele lugar, o garçom estava com a cara feia, né? Chegou lá, não deu nem um sorriso. Mas como é que a pessoa vai sorrir, Robert, se ela está emocionalmente esgotada? Então, não tem como você falar assim, olha, você aqui, você é obrigado a sorrir. Mas espera lá, o sorriso é algo natural, é algo que, né? Como que você vai fazer a pessoa sorrir? Às vezes o próprio patrão que pede uma situação dessa para o empregado, aquele patrão que fica lá carrancudo atrás do balcão. Você tem que sorrir. Quer dizer, eu vejo assim, ó, nós hoje, muita gente diz, hoje nós estávamos falando na reunião lá, na nossa reunião de manhã, eu tenho uma reunião toda semana com a equipe de líderes, né? E eu sempre escuto os empresários falando, isso é 99%. Está difícil mexer com gente, pessoas está difícil. Só que se você for querer montar uma empresa e não assumir e aceitar que você tem que montar uma equipe, como que você quer montar uma empresa? Né? É um dilema do empresário hoje isso, né? Eu não consigo pessoas. Então, não é melhor você achar um caminho viável, né, do que ter esse olhar de que porque essa geração está muito ruim, porque é claro que a gente vem de um pós-Covid, os problemas emocionais se intensificaram nos últimos anos. Por isso que eu comecei a olhar para isso, Robert, por isso. Eu falei assim, não, cara, mas tem um caminho aí que algumas pessoas estão fazendo, algumas empresas estão olhando, e isso, de certa maneira, tem ajudado. Eu vejo você falando muito de valores, de essência, e a gente sabe que uma das maiores essências que você tem é a família. Onde filhos, esposa, seus próprios pais. Como que você toda essa formação, esses princípios, esses conceitos, você hoje vê para o marido, para o pai, e isso refletindo na vida dos seus filhos também? Interessante você falar isso, né? Que todos nós, Robert, temos uma missão nesse mundo. E ela é pessoal, ela é sua. A sua missão é uma, a minha missão é outra. Mas o que é essa missão? Não é deixar necessariamente um patrimônio físico. É claro que se você conseguir deixar uma boa condição financeira para sua família, é ótimo isso, é maravilhoso. Mas qual que é a sua missão de fato? Como que você quer fazer a sua passagem por esse mundo? Né? Deixar algo realmente de valor para sua esposa, né? Então, como que eu vejo, Robert? Nós exercemos vários papéis. Então, você falou bem, em algum momento eu sou marido e eu preciso cuidar disso. Em algum momento eu sou pai, né? Você falou do jogo lá com seu filho, né? Em algum momento eu sou filho. Em outros momentos eu sou irmão, eu sou amigo, eu sou cristão, tenho um papel na igreja, eu sou empresário. Enfim, nós temos todos esses papéis. O que é importante em cada um desses papéis? E equilibrar esses papéis, criar um equilíbrio de forças, porque senão o que acontece? Se você coloca o centro da sua vida no trabalho, não, mas eu estou trabalhando em prol da minha família. Mas está havendo um desequilíbrio aí, uma disfunção nessa relação. Então, assim, para mim, a família, né, eu vejo assim, hoje é o meu bem maior. Né? Minha esposa, sou muito feliz ao lado dela, ela é uma pessoa sensacional, me ajudou muito nesses últimos anos, aliás, 22 anos, né, mas nesse meu caminho de descoberta, de evolução pessoal, profissional, alguém que, caramba, nem sei o que dizer, a gente mudou de lugar, de casa 16 vezes, até conto isso na minha palestra, né? Para onde eu tive que ir, ela foi comigo, né? Ela é pau para toda hora, assim, né? Onde eu vou,
e a gente continua assim, um acolhendo o outro, né? Aquela coisa do relacionamento amoroso. E os nossos filhos, o que é como que eu vejo? É a vida, né? Se você consegue entregar a vida para os seus filhos, que é isso que a gente estava falando, se você consegue entregar a essência, o ouro, fala assim, filho, toma, tá aqui, ó, te dei a vida, segue agora vivendo ela. Eu acho que assim, o sucesso, essas coisas vão acontecendo com naturalidade. E aí, é claro, né, equilibrando tudo isso que eu te falei, né, sendo um filho, honrando os pais. Às vezes a gente pensa que honrar os pais é necessariamente você ter que estar ali fazendo tudo por eles, mas na verdade é você dar certo na sua vida. Então, o teu sucesso hoje, por exemplo, está honrando a história dos seus pais. É aquilo que você está entregando de essência, de valores. É isso que está honrando a história dos seus pais. Então, é essa passagem de bastão, né? Ó, tá aqui, ó. Esse é o ouro que eu tô te passando. Agora segue com ele. Quais valores você hoje não negocia no seu lar? No meu lar, valores que eu não negocio no meu lar. Eu acho que a lealdade, né, a fidelidade é o principal. É você fazer as escolhas todos os dias, né? Apesar dos temperamentos, às vezes, serem diversos, vamos dizer assim, não vou dizer que são opostos, mas apesar das nuances, tem dia que a pessoa está bem, tem dia que não está, mas você pode escolher ser fiel àquilo. Quer dizer, você já fez essa escolha. Você fez agora esse final de semana de forma solene, digamos assim, né? E foi uma escolha livre. Não, eu escolhi estar lá e dizer assim, não, eu escolho ser fiel a isso aqui, né? Então é uma fidelidade aí. Eu acho que isso é inegociável, é inegociável, né? Então não tem, mas a pessoa é isso, aquilo. Mas cada pessoa é do jeito que é. Existe uma ilusão, Robert, assim, ó. E aqui eu falo para todos os casados e os também solteiros que buscam um relacionamento. Você não consegue mudar o outro. Você não consegue mudar ninguém, na verdade. Você pode fazer em você um movimento de mudança e tornar a vida de todos ao seu redor melhor. Esse é o grande segredo. Cara, o que eu posso mudar em mim que vai tornar todo esses papéis aí, esses relacionamentos que eu tenho, melhores? Rony, quase uma hora de uma boa conversa, até inclusive vamos de repente marcar um podcast 2. Quero convidar a sua esposa também para falar um pouquinho sobre saúde mental. Que mensagem você deixaria aí para quem está nos vendo, que está conhecendo você agora, que às vezes de repente não fazia nem ideia de quem é esse Valnei, e de repente aquele jovem que está aí sonhando em começar a sua vida, começar a empreender, começar a viver esse novo propósito que às vezes tem para a vida, de incertezas, de medos, entendeu? E desse jeito a gente poder encerrar o nosso podcast hoje. Bom, o que poder dizer, né, dessa uma hora, foi um prazer, Robert, estar aqui contigo e ter essa conversa sincera, né, que eu assim pude perceber da sua parte. Você realmente se conecta com o entrevistado e com as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. O que eu posso deixar para você que está nos assistindo e para você, Robert, para os colegas aqui da produção também do podcast? Encontre dentro de você a verdadeira riqueza.
aquilo que você busca fora, aquilo que você tanto almeja, tanto sonha, é possível ser alcançado. É possível você alcançar uma vida com realizações pessoais, profissionais, com conquista, você conquistar a sua casa, você conquistar o seu carro, né? Você ter um salário melhor, você ter uma renda, algo que vai te dar um conforto para você, para sua família. Mas tudo isso parte de quem você é, de dentro de você. Procure encontrar dentro de você o seu verdadeiro talento. Aquilo que te dá alegria, que te gera um entusiasmo, que te faz acordar todos os dias de manhã e colocar amor naquilo que você faz. E naturalmente todas essas coisas vão acontecendo, só que você precisa ter um pouco de paciência, você precisa esperar o tempo certo, a fruta precisa amadurecer no tempo certo. E aí é claro que a vida ela vai ter o verdadeiro sabor. Então encontre isso, busque essa essência, faça esse momento de parada e vale a pena. Se você está aí buscando, já tentou várias coisas, comece buscando o seu desenvolvimento, invista em você, invista no seu corpo, na sua preparação física, boa alimentação, bom sono, se livre dos vícios, fortaleça a sua mente, estude, né? Busque cursos, fortaleça o seu espírito, né? Se conecte com Deus, busque a palavra, né? Busque ler, principalmente aquilo que Jesus nos deixou. Então fortaleça, crie essa base, essa estrutura, porque aí sim você vai viver a verdadeira vida, que é de ouro, né? Que costumo dizer que a sua vida vale ouro. Com certeza. E desse jeito a gente está encerrando o nosso podcast hoje. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, a gente também tem o Fala Comigo lá na Rádio Cidade. Inclusive, ele vai estar junto com a gente lá participando e você vai poder ver outras entrevistas também aqui no nosso podcast Fala Comigo. Foi um prazer. Obrigado, Valnei. Deus continue abençoando. E fala comigo. Um forte abraço. Deus abençoe.